Vamos lá então, tudo certo? Mil Contra, o podcast do empresário. Eu sou o Leandro Sabino e nós vamos trazer aqui insights, luz para você que empreende, principalmente para você que empreende no Brasil e é um herói. Aí, Mil Contra vem para trazer insights para te ajudar um pouquinho aí no que a gente puder. O Mil Contra é uma iniciativa da Marketing Singular, o braço forte do marketing da tua empresa. Siga @marketing singular e você nos fortalece. Nosso primeiro convidado é o Gilson Marques, deputado federal. Eu já tive a honra de dividir trincheira com o Gilson lá em 2022. E o Gilson é o único deputado federal libertário do Brasil. Muito bem-vindo, Gilson, e já explica pra gente o que significa ser um deputado federal libertário. Bem-vindo. Primeiro eu falar ao pessoal que o meu objetivo aqui era falar de negócio e empresa, tá? A pergunta é que veio nisso. O Vamos liber... falar, vamos falar, vamos falar. Mas vamos lá, o libertário é o cara que não acredita em interferência em soluções advindas do Estado, dos políticos. Ele acredita que a sociedade ela consegue muito melhor e mais barata, mesmo todos os problemas da vida não serem resolvidos, fazerem muito melhor do que qualquer sistema político. Por exemplo, um condomínio de apartamentos. Tem condomínios no Brasil com 5 mil unidades. Por outro lado, tem municípios com 2 mil habitantes. E as coisas dentro desse condomínio funcionam muito melhor. Lá tem segurança privada, limpeza privada, tem uma resolução interna, tem regras, tem normas, mas todas elas internas e privadas. E, obviamente, isso funciona muito melhor do que cada município desse, 2 mil habitantes, ter 8 vereadores, vice-prefeito, secretaria, enfim. E de maneira forçada obrigar todo mundo a pagar por essa despesa que muitas vezes essas regras eles nem concordam. Então, o libertário é isso, confia na liberdade e na administração das próprias pessoas, com regras escolhidas por elas e não de maneira forçada por políticos, quem quer que seja. Perfeito. E aí entra a ideia de tu seres, Gilson, o primeiro convidado do Mil Contra, porque tu és um empresário. E essa visão libertária provavelmente vem disso. Você sente na pele o peso do Estado, o peso do governo, e já teve dos dois lados do balcão. Pode falar com propriedade desses desafios, né? Vamos começar de trás para frente, então. Na verdade, eu só sou político porque eu fui o empresário incomodado. Eu faço muita coisa, eu posso contar a história, mas o fato é que eu sempre fui aquele cara que acreditava, botava outdoor, paga Selic, paga DARF, contrata e faz acontecer. Acontece que lá no meu município, nada podia. Nada estava certo, tudo estava errado, tudo tinha que melhorar, tudo tinha que pagar, tudo tinha que uma adequação. Pô, demora um ano e meio para conseguir um alvará para fazer 3 geminadas, eu construo em 5 meses. Enfim, por conta desses problemas todos, Insano, é, insano. por conta desses problemas todos, em 2018 eu decidi então, quer saber, eu vou ser prefeito dessa porcaria. Só que eu não entendia nada de política, descobri que tinha que me filiar no partido. Aí o cara do partido falou assim: Ó, tu pode ser candidato a prefeito, só que esse ano não tem candidatura a prefeito. 2018 é para deputado. E tu vai para deputado federal. Assim, tá maluco? Eu moro em Pomerode aqui. Eu conheço algumas pessoas de Timbó, trabalhei aqui em Timbó, Blumenau, mas nunca nem fui síndico. Como é que você é deputado federal? Tá maluco? Não, não, vai. Porque é só para ajudar o time, ter experiência, lançar um nome. E a estratégia é em 2020, daí depois você vai ser candidato a prefeito, mas antes tem que ajudar o time em 2018. Aí assim, tá bom, então, vamos Vai fazer. para medir a febre. Aí deu tudo errado e eu fui eleito. E aí foi um ponto crucial para mim, porque em 2019 eu tomei posse, me mudei para Brasília e todos os meus negócios eu tive que trabalhar e resolver as transições, porque eles precisavam viver sem a minha presença. E aí o desafio foi grande. Porque colocar um gerente, tem a curva de aprendizado. E aí, em 2019, a gente fez todo esse processo, só que daí virou 2020 e começou a pandemia. Putz, e tocar um negócio presencialmente já é pauleiro. Tocar EAD. Exatamente. Cara, então o que que aconteceu? Eu em Brasília, o negócio pegando fogo por lá, mas as minhas vacas emagrecendo
na minha cidade, todos os meus negócios. E a gente trabalha na maioria dos negócios com turismo. E lá no turismo foi pior ainda, porque foi mais impactado. Imagina, a gente tem um parque temático, E ninguém podia sair de casa. estava proibido por decreto abrir o parque. Nossa. Proibido. Aí o que aconteceu? Veio a MP do governo dizendo que eu poderia pagar 70% do salário desde que eu desse um ano de estabilidade. Peguei e fiz a MP. Só que, cara, vocês lembram a pandemia? Daqui a 15 dias vai passar, daqui a um mês que vem acaba e tal. E não acabou, e foi um ano. Então, sequer eu podia demitir as pessoas. Então, toda a folha de pagamento, durante um ano fechado, a gente teve que pagar. Aí veio o Pronamp. Fizemos o Pronamp, pegamos lá um valor que foi que nem um cuspe em chapa quente. Não serviu para nada, estourou-se no primeiro minuto. A carência era para pagar a primeira parcela em março, 6 meses depois. Quando chegou dezembro ali, janeiro, liberou para acessar o parque, só que tinha que ter respeito a inúmeras regras. Um espaço não sei quantos metros por pessoa, tem que ter alguém burricando, enfim, Burrifando. burrifando as É quase um pessoas, burricando, mas. um monte de coisa. Tá. Enfim, era melhor ter deixado fechado do que abrir, aumentei o custo e não vi ninguém igual, entendeu? Quando veio a primeira parcela do Pronamp, em março, no mesmo dia, juntinho, vem um novo decreto do governador Moisés, mandando fechar tudo de novo por conta da variante Delta. Cara, foi uma pá de cal. E o meu negócio aqui, que eu montei com muito carinho e tal, ia lá em Brasília. E, cara, chegou o ponto lá em Brasília que não podia ir em lugar nenhum, padaria, restaurante, câmara, todo mundo, tudo fechado, não podia nem ir no shopping. E eu com 2 crianças pequenas, passaram corrente no parquinho do prédio. E aí decidimos voltar. Eu tava construindo a minha casa, outro problema, né? Aí morei, não ficou insuportável Brasília. Nesses 7 meses que eu morei em Pomerode sem minha casa estar pronta, eu morei na casa da sogra. Aí fiquei com saudade de Brasília. Enfim, aí terminei a minha casa, me mudei, onde eu moro até hoje. E aí depois disso a gente foi se recuperando. Mas assim, foi um desafio muito, mas muito grande mesmo. E tu falasse dos teus negócios, enumera aí pra gente. Quais são os negócios? Faz o teu jabá, então, cara. Tá, vamos lá. Eu tenho um desafio, Leandro, que é um negócio mental, assim. A cada 5 anos, fazer um negócio novo, sem necessariamente abandonar o anterior. Então, eu me formei, eu trabalhei já de 1999 com direito, eu sou advogado. Em 2000 eu trabalho junto com um advogado, que aí eu começo a crescer, né? Viro assessor, viro funcionário, depois eu recebi a OAB, passei na prova de primeira, aí virei advogado associado, enfim, virei sócio no escritório, a gente construiu uma outra operação e tal. E logo tive sucesso na advocacia, é um negócio que eu gosto de fazer, é a minha vocação. Qual a especialização que tu. A gente mora numa cidade pequena, o escritório numa cidade pequena, então não dá para ser muito especialista em alguma coisa. Acaba fazendo muitas coisas, mas a gente faz mais no ramo empresarial e algo específico e interessante, a gente advoga muito para empresa de software. Por exemplo, a gente é advogado da 5ª maior empresa de software da América Latina, que é a Senior Sistemas, que é um setor difícil no ramo jurídico, porque, por exemplo, você faz uma licença de uso de um software, pô, mas não é a compra e venda, não está comprando, é só uma licença. Aí a pessoa vai customizar aquele produto. Essa customização não é um contrato de trabalho, é uma prestação de serviço. Aí engloba um seguro, entendeu? Então tem várias circunstâncias para não dar problema lá na frente e o nosso escritório faz isso. E sou agora advogado, sei lá, formei em 2003, então lá se vão 22, 23 anos. Mas no decorrer desse tempo, eu fiz os outros negócios. Cada 5 anos. Cada 5 um anos, ou CNPJ menos, ou diferente, mais, né? um CNPJ diferente. E a explicação de cada um é interessante, né? Por que você fez isso? Como é que você fez isso e tal? E um ponto interessante é que você não fica rico e não tem sucesso com aquilo que você ganha ou com aquilo que você faz. Você tem sucesso e fica rico
a depender daquilo que você faz com o que você ganha. Então, o meu trabalho, a minha vocação como advogado, me deu um suporte financeiro para fazer as minhas primeiras comprinhas, meu carro, pagar as despesas de casa e tal. E eu sempre fui muito econômico. Eu nunca gastei mais da metade do que eu ganhei na minha vida. Nunca aconteceu isso. Sempre reservei. E fazendo poupança e investimento, você consegue criar uma bola de neve positiva para comprar outros ativos. Porque as pessoas sempre gastam dinheiro e se gasta quando você compra um passivo, né? Quando você investe, é quando você compra um ativo, que ele vai te dar alguma renda depois. Então eu sempre me preocupei com aposentadoria. Eu fiz a minha primeira previdência privada com 17 anos, entendeu? Então, o meu pai lá em casa já despertava essa preocupação. Economiza, não sabe se o dia de amanhã e tal. Teu pai era bancário, né? Bancário, é. Enfim. Aí o primeiro negócio aconteceu de um jeito estranho. O que acontece? Eu fui com a mulher para um hotel fazenda aqui de Gaspar. E, cara, a gente brigou no caminho. No carro já brigou. Indo, Indo, só pra melhorar. só para melhorar. Cheguei lá, chuva. Chuva, chuva. E no hotel fazenda, na época não tinha internet direito, né? Uhum. E no hotel fazenda com chuva, não dá pra andar de cavalo, fazer nada externo. E obrigado com a mulher, não tinha o que fazer 4 dias, cara, uma eternidade. Aí eu me lembro, eu Se tá de peguei. bem com a mulher, ainda fica legal ficar no quarto, né? Não, às Mas vezes é coisa ruim que se torna boa. Eu vou, é, vou te explicar. Aí peguei e fui pra recepção e tinha várias revistas, jornal lá. E comecei eu, li tudo. E tinha um livro. O nome do livro era Construindo Sonhos, da Adelina, que é uma das proprietárias da Dudalina. É o seu Duda e a dona Adelina. certo. E esse filme não tinha nada a ver com a malharia, contava um pouquinho da história no início, mas a ideia do livro Construindo Sonhos era a explicação de como ela fez de maneira sensacional e com dificuldade e o espírito emocional toda a parte de empreendedorismo imobiliário. Então tem uma história legal que ela incorporou um imóvel em Balneário Camboriú, Beira-Mar, ela deu um apartamento para cada filho, lá são trocentos filhos, agora eu não me lembro de qual, mas são 13 filhos, um negócio assim. Cara, eu li aquele livro e aquilo lá me chocou. Disse, cara, eu vou abrir uma construtora, uma incorporadora. E na época eu tinha comprado um terreno de leilão, metade eu, metade um sócio, porque não tinha dinheiro para comprar tudo. Aí eu pensei, não sabia o que fazer com aquele terreno, se vendia, deixava valorizando, enfim, eu sabia que era um ativo, né? Sabia que A- era uma coisa boa e tal, mas Aí conectei o livro, conectei o terreno, falei com o sócio, pô, descobri que nós vamos fazer aí, vamos fazer uma incorporadora, até porque tributariamente é muito melhor do que fazer em nome da pessoa física. Tá, mas como é que se faz uma incorporadora só tendo terreno e um livro? Cara, aí fui estudar, meti a cara, comecei a vender os apartamentos, aí já fiz permuta com material de construção, troquei com um apartamento, aí eu combinei de pagar a comissão depois que vendesse, entendeu? Um amigo comprou o primeiro, outro amigo comprou o segundo, aí botei uma data de entrega para frente, entreguei antes, deu uma valorização boa. Sempre fiz muito seguro, a gente praticamente não capta dinheiro de banco, porque geralmente o cara faz a obra para pagar a anterior, né? uhum. A gente nunca fez isso. E aí de lá para cá eu nunca mais parei de construir. Terminamos esse empreendimento, começamos outro Sempre e assim. prédio, A Gilson? gente faz prédio e casa. E a estratégia é vende, sempre foi, né? Vende para cobrir o custo e o restante a gente vende se for um bom negócio, senão a gente fica. Então hoje a gente já tem uma carteira de imóveis residenciais e comerciais que nos rendem aí uma boa alocação de manutenção da empresa. Tanto que os últimos 2 empreendimentos que a gente fez foi 3 casas geminadas de
classe baixa, assim, médio para baixo padrão, e 5 casas de alto padrão. Então essas 8 unidades a gente não vendeu nada. Então estão locadas, entendeu? Até estão à venda, acho que uma ou duas de alto padrão, mas nem é o foco. Então, o nosso próximo empreendimento, provavelmente a gente não vai mais vender. Hoje, o meu interesse é fazer para locação. Até que está muito difícil vender, o Selic está muito alta, o juro está muito alto, o FGTS não vale para nada, então o ambiente de negócio para nós, o jeito que a gente constrói é melhor assim. E quando tiver mais adequado para fazer financiamento, onde a maioria das pessoas querem financiar, aí quem sabe a gente rever esse plano. E é aluguel para temporada ou é aluguel anual? Aí eu vou engatar um outro negócio. Nesse ramo de locação, que seria uma segunda janela de negócio, a gente tem locações mensais e a gente tem locação de imóveis por temporada, Airbnb, e a gente profissionalizou isso. Então, todas as unidades são temáticas. Então, vai ter uma unidade lá que tem dinossauro, tem uma outra unidade que é cerveja, aí todo o balcãozinho, o lustre é de dinossauro. Então, a pessoa se motiva a reservar um lugar que é todo decorado de forma pitoresca, digamos assim. É uma experiência. Uma experiência. E tem tudo a ver com a cidade que é turística. Pomerode, para quem não sabe. Isso, que é Pomerode. Então, a gente fez o treinamento para limpeza, a pessoa sabe certinho onde botar a caneca, tudo lá dentro é de qualidade. Eu acho engraçado porque as pessoas dizem assim, tá, mas não vão quebrar os cristais e tal, as canecas, as coisas bonitas. Na verdade, não. Quanto mais cuidado, limpo, organizado você deixa, mais cuidado as pessoas têm com aqueles produtos e equipamento. Legal. Mas por que a gente profissionalizou? A gente tem hoje, por exemplo, 2 sistemas de software. Um deles é de sincronização. Então, a pessoa que vai lá, reserva no Airbnb, para não dar conflito de agenda pelo Booking ou na nossa plataforma própria, que a gente também tem, ele automaticamente já deixa aquela data como ocupada. Entendeu? Então, isso é um sistema que a gente faz, que a gente tem. A gente tem um outro sistema que é de precificação dinâmica. Então, por exemplo, o Uber, quando chove, ou de domingo, ou num feriado, ou dependendo do local, ele cobra mais ou menos. Então, a gente tem isso nas unidades de locação também. Então, o sistema, através de IA, ele verifica naquela data, naquela região, quanto que é a procura. E ele aumenta e abaixa o preço automaticamente. Então, a gente adequou isso para as nossas unidades. Então, hoje, funciona muito bem essa alocação por temporada em Pomerode, porque tem um vácuo muito grande de mercado na cidade, porque apesar de ser turística, não tem hotel suficiente. A cidade resolveu o problema com o Airbnb, tem mais de 600 unidades de Airbnb. Mais de 600. Então a pessoa que vai a Pomerode hoje tem uma grande probabilidade de ela estar numa unidade de Airbnb e não num hotel convencional e tal. É interessante. Até porque o hotel, o custo de tu ficar num hotel e o custo de tu ficar numa unidade de Airbnb normalmente é bem semelhante e o Airbnb te dá essa possibilidade de tu tá numa casa temática, uma unidade, como tá se falando aí, uma experiência. São clientes um pouco diferentes, né? O cliente que vai no Airbnb é mais uma família que faz uma conta de pessoa pelo valor, entendeu? O cara que vai no hotel, geralmente é sozinho, um casal, entendeu? Imagina se um casal e 2 filhos, pô, vai ter que ter 2 quartos, entendeu? Daí acaba saindo caro. Mas por outro lado, não precisa correr atrás de café da manhã, alguém arruma a cama, entendeu? Só que Pomerode, né, pô, sai de casa, vai na esquina, já tem um café, já tem Isso. um... A pessoa aproveita A cidade tem uma infraestrutura mínima ali para... Isso. E a nossa ideia é justamente fazer essa conexão dos meus negócios. Então, a gente, além de ter a Airbnb, a gente tem uma padaria, a gente tem uma cervejaria, a gente tem uma gelateria, a gente tem um restaurante. Fala o nome dos empreendimentos aí, Gilson. O parque é a Vila Encantada. Tem o parque temático, que é a Vila Encantada. Aí tem o restaurante, que é o Biergarten Pomerânia. Aí tem a cervejaria, que é a Cervejaria Pomerânia. E aí a gente tem uma operação de pães artesanais de fermentação natural, que é a All My Bread, que a gente não faz a produção, mas ela chega no dia em que é feito. E nós somos o único franqueado que tem uma operação de café.
E a gente acoplou também uma gelateria artesanal que se chama Gelato Show. E é legal demais, é com ombrelones e tal. Mas o ponto é que a gente conseguiu fazer um roteiro, como se fosse um caminho, onde a pessoa estivesse de alguma forma estimulada a fazer o rodízio dos nossos negócios. Então, por exemplo, a ideia principal ou perfeita seria o cara dorme na nossa unidade, toma café na nossa unidade, almoça na nossa unidade, vai na cervejaria, faz o tour turístico na nossa cervejaria, vai no parque temático, leva as crianças e pode jantar no nosso restaurante e dormir de novo no mesmo lugar que ela acordou, entendeu? Então a gente consegue fazer esse caminho que para o turista é importante, ele não ficar que nem barata tonta e também perdido sem saber onde ir. E esse circuito ele não é só dos nossos negócios. Pomerode faz isso. Pomerode tem uma associação que se chama AVIP, que inclusive tem um passaporte onde se aconselha diversos empreendimentos da cidade a você ir receber um carimbo de presença e no final, se você cumprir determinado caminho ou determinado número de visitas, você ganha uma caneca. Uhum. Então, um estabelecimento vai auxiliando a visita do mesmo turista no outro. É bom para o turista, é bom para o empreendimento. Não fica aquele receio de que está ajudando um concorrente, aquela inveja boba que alguns têm, porque, na verdade, todo mundo se ajuda. Vai do cliente, vê aquilo que interessa mais ele e tal, e tem todos os perfis estão ali, Sim, aquela coisa, né? e se ajuda. E esse é um ponto interessante, porque é difícil ter concorrência que seja maligna no ramo do turismo. Quando eu fui montar o parque, foi uma ideia também maluca, surgiu a oportunidade, enfim. Isso foi do quê? 2011, 2012, cara? Fazem uns 14 anos. É, mais ou menos isso, né? Enfim, Enfim. aí o Eu sei, parque eu é sei do porque lado. na época a agência que eu tinha criou um jingle pro Vila Ah, Encantada. é? Aham. Na Vila Encantada você vai Isso encontrar mesmo, isso muita... É mesmo. isso aí. Foi a gente que fez isso aí. Pois é, e aí foi uma ideia doida. Pô, como é que vai botar um parque dinossauro em O Pomerode, que tem né? a ver, né, cara? O meu sogro, na época, eu me lembro até hoje, falou assim: "Pô, tá maluco, cara? Vai gastar mais de 100 mil reais num dinossauro de cimento? Se a minha transportadora der errado, eu vendo os caminhão. Tu vai fazer o que com o Vai vender dinossauro?" esse dinossauro de cimento pra quem? E é engraçado porque talvez foi isso que deu certo, porque não podia dar errado. O empreendedor tem muito disso, ele botou a pele em jogo e se vira, trabalha, faz o Queima os que barcos, for né? possível para dar certo. É. Mas a questão da concorrência é o seguinte: o parque é do lado do zoológico. E aí muita gente na época falou assim: "Mas tá maluco, cara? Tu vai botar do lado do próprio, do maior concorrente da É cidade?" claro. E eu O sempre público já dizia: tá indo ali? é, exato, é claro. Hoje parece óbvio, mas na época tem muita gente. E eu sempre acreditei nesse efeito shopping, entendeu? Pô, tu vai no shopping, tem trocentas lojas de roupa uma atrás da outra. Mas o cliente vai lá justamente porque ele quer ter essas inúmeras alternativas num ambiente organizado. E a Pomerode se tornou isso. Lá atrás não era tão óbvio, mas agora, com essa parceria, com essa sincronização de auxílio mútuo entre os empreendedores do turismo, a própria cidade, cidades vizinhas, enfim, e entendendo de que é um grande shopping turístico e não concorrente, acaba dando certo, entendeu? E eu dou o mérito para os empresários de Pomerode por se organizarem e fazerem a VIP, porque a VIP não depende de governo municipal, né, Gilson? Entra prefeito, sai prefeito, a VIP segue o seu planejamento, segue forte, né? Esse é talvez o maior segredo do sucesso do case do sucesso que é Pomerode, porque a maioria dos municípios e das pessoas diz assim: "Ah, é porque aqui na cidade X tem um potencial turístico enorme, mas ninguém faz nada. Ah, o que vocês têm aqui? Pô, a gente tem aqui as maiores e as melhores cachoeiras, as maiores e as melhores plantações de não sei o quê, as maiores e as melhores cachoeiras, entendeu? Caverna, ou mar, qualquer coisa que você imagine." Aí eu devolvo assim: "Ah, que legal, e tem mesmo. Quanto você está disposto do teu dinheiro, do teu tempo a investir nisso?" "Ah, não, eu não, eu quero a prefeitura. Hum. Que a prefeitura que faça."
Entendeu? Por exemplo, Pomerode não tem nada disso. Não tem mar, não tem canyon, não é explorada a cachoeira, tem uma lá, mas não é isso. O que aconteceu lá? Aconteceu um investimento, um esforço artificial de valorização da cultura, cada um cuidando do seu negócio, fazendo um produto e um serviço de qualidade. Tanto que hoje, Pomerode tem uma marca, uma logo. Nossa pequena Alemanha, né? Isso, e aí tem uma logo que todo produto feito lá tem essa logo. Então a pessoa que compra e Aquele adquire coraçãozinho Chaimel, né? isso. A pessoa que compra, adquire aquele produto, já sabe que tem uma qualidade. E aquilo representa uma qualidade que foi feito lá. Isso foi esse selo de Nossa Pequena Alemanha, se eu não estou enganado, veio lá em 2008, né, cara? Ah, eu não vou saber Mas datas. faz tempo. Faz Faz quase tempo, 20 anos isso. faz tempo. Foi um slogan novo que a gente até achou que não ia pegar e não sei dizer se pegou ou não, se pegou ou não, mas a logo pegou. Porque essa é a singularidade de Pomerode, né? É ser essa pequena Alemanha, é ser esse pedacinho da Europa aqui no Brasil, né? Tem um outro slogan que eu acho que é até mais antigo e mais forte, é a cidade mais alemã do Brasil, né? Uhum. Então tem toda essa parte cultural e divulgar isso e transformar isso em experiência que seja agradável para a família inteira. Mas o ponto é que são as pessoas que fizeram isso. Combinado com o município é 3. Eles não atrapalharem, deixar a utilização dos locais públicos, porque lá tem uma praça, tem o centro de eventos, enfim, e divulgar a cidade. Divulgar a cidade. Não um empreendimento em específico, mas fazer essa divulgação de maneira positiva e O agradável. poder público tem uma pasta de turismo? Tem uma pasta de E turismo. interage com a VIP ou Interage são... bastante, interage bastante, interage bastante. Ah, tem gestão que é maior e melhor, tem gestão que é menor, a influência, mas sempre tem. Tem alguns atritos, que obviamente, né? Mas vai se levando adiante e é muito positivo, tá? Muito positivo. Alguns eventos a prefeitura faz e alguns eventos a própria VIP faz. E isso é interessante porque uma das coisas que fez Pomerode virar um case é esse cronograma perene. Hoje Pomerode já é o segundo destino perene turístico do sul do Brasil, só perde para Gramado. Fantástico. Por que Case. Isso, por que perene? Porque não tem como ganhar de Balneário Camboriú, por exemplo, Florianópolis, final do ano, entendeu? Mas Pomerode tem o quê? Um cronograma. Difícil um final de semana que não tem encontro de motorhome, de carro antigo, uma corrida, uma Cara, não, e bike. deu final de semana, tu vai pra Pomerode e tá tudo cheio. É isso, sempre tem algum programa. Então, o desafio sempre foi você criar uma agenda de eventos e visitação que trouxesse pessoas diferentes para cá, né? Uhum. E isso também explica o motivo de a gente ter vários negócios diferentes. Porque é muito fácil você escalar na cidade de São Paulo. Essa é uma frase, um desafio que é normal no mundo corporativo. Aí todo mundo fala, como escalar um negócio? Vamos escalar um negócio. E você vai para uma faculdade de administração, fazer qualquer tipo de curso, eles ensinam como você escala numa empresa grande ou numa cidade grande. Pô, se eu moro em São Paulo, eu posso vender só guarda-chuva. Tem 12 milhões de pessoas para comprar guarda-chuva. Mas como é que escala negócio em uma cidade pequena? A gente tem como solução, lá em Pomerode, fazer negócios diferentes para vender produtos diferentes para a mesma pessoa. Ou então, e principalmente, convencer pessoas de fora a vir consumir dentro, através do turismo. Entendeu? Perfeito. Fora isso, só se tiver alguma coisa online ou por e-commerce, mas para por aí, entendeu? E tu pensa em investir nisso também, no e-commerce, no online? Já passou pela tua cabeça? Ou... A gente faz, mas só o básico, por exemplo, venda de ingresso, né? A gente tem uma plataforma online. Eu tentei atuar nessa parte online em 2020. Eu até abri uma empresa e fiz um curso online. E foi muito legal. Era moda lá na época de pandemia, né? Todo mundo fazer curso online e tal. Eu peguei e fiz um, deu certo. Só que eu tenho uma limitação de tempo, né? Eu faço Era tanta curso de quê, coisa. Gilson? Cara, em 2020 eu fiz um curso de como ser eleito. Então era um curso voltado a candidatos ou pessoas para ajudar candidatos. Porque, cara, o futuro do Brasil, ele é para alguém que entende aquilo que ele vai fazer, né? E hoje tem vereador aí eleito que mal e mal sabe ler e escrever.
Então, o nosso curso é como que ganha uma eleição, como que se organiza uma campanha e, principalmente, o que que se faz no mandato. Como que é o trabalho do cara, trazendo experiência essa do setor privado para o setor público. Por que que é importante fazer conta? Por que que um vereador não precisa ficar prometendo e não deve prometer aumento de aposentadoria, porque não é nem ele que faz isso, entendeu? Isso eu vejo, Gilson. É, assim, muitos vereadores que eu vi que se elegeram na eleição passada se elegeram com pautas de deputado federal. Sim, Né? sim, Ah, eu sim. sou contra o aborto. Não, tudo Pois bem, é. mas o vereador não legisla sobre isso e, É. né? Então, assim, isso a gente fez o curso, deu muito certo, mas eu acabei que não fiz o segundo. Por quê? Mas, cara, eu não fiz por falta de tempo, na verdade. Uhum. Além de ter todos esses negócios Quem e sabe tenho mandato, tenho que viajar. faltou um sócio para executar a tua ideia ali, enfim. Faltou mas assim, em resumo, faltou tempo, entendeu? Uhum. E outra coisa que para produzir conteúdo de qualidade, eu sou chato, tudo demora um tempo. Por exemplo, eu tinha uma dificuldade, aqui a gente está falando sem roteiro. Então, um e outro erro na minha fala de um número, de português, cara, eu tô falando sem roteiro. Eu não tô dando uma aula, eu não tô cobrando por isso. Agora, quando eu fui fazer Tu não um tem esse curso, compromisso, né? isso. Agora eu vou fazer um curso, eu tô cobrando, pô, eu não posso errar, eu não posso gaguejar. Então, às vezes, para fazer um conteúdo curto, pequeno e bom, para não fazer o cara ficar assistindo um tempão para ter pouco conteúdo, é difícil. E aí refazia muito, entendeu? Para deixar perfeito. Então, Tá. essa foi a dificuldade. Assim, Gilson, é muito difícil, talvez seja a mosca branca realmente, o cara que tem sucesso no privado e aí dedica parte do seu tempo no público. A gente tá vendo aí o Zema, por exemplo, é um cara que tem essa característica, mas possivelmente tem uma eleição muito difícil para presidente. Pode ser que chegue, mas é uma eleição bem difícil, até porque está polarizado. Só que ele teve sucesso já em Minas. E ele vem naquela toada do que a gente vê lá na República, né? De alguém que é um aristocrata, que tem condição de tocar o público. E por algum motivo ele teve essa popularidade, talvez pelo jeito de falar, talvez pelo nome dele, que é um nome diferente, que está em várias placas pelo estado de Minas Gerais, que é Zema, né? Por algum motivo ele teve a popularidade suficiente para ser eleito. Mas um cara que é técnico, um empreendedor, um empresário, ele não tem tempo, não tem disposição, não tem apoio da família suficiente para se candidatar. Até porque normalmente ele tem que abrir mão de tempo de qualidade com a esposa, com os filhos, com os colaboradores, com a empresa. Ele tem que. O investimento dele é muito alto comparado ao investimento de um sindicalista, por exemplo, que vive do Estado. Então, para ele ser candidato é muito fácil. Ele até tem um estímulo dos seus pares ali para ser candidato para brigar pelos seus interesses. Como é que é essa dinâmica, cara? Porque tu tá longe dos seus negócios. Eu imagino que tu fica pensando assim, pô, se eu tivesse aqui nos negócios, eu teria muito mais sucesso nos meus negócios se eu tivesse aqui perto do que estando em Brasília. É, como é que tu toca esses negócios, cara? O que tu diria para um empresário que talvez vai ver essa nossa conversa e vai se inspirar a ser candidato, mas não sabe talvez por onde começar, porque pô, ou ele não tem tempo, ou ele não tem a popularidade, ou ele, sabe? A primeira dificuldade de um empreendedor ou um trabalhador comum ser candidato, e isso de fato existe. Então, alguém que é funcionário público tem uma licença remunerada, Remunerada. entendeu? Nossa. Qual é o incentivo para o cara ser candidato? E existe uma boa probabilidade dele ser eleito, certo? Resultado disso, 30% dos parlamentares são funcionalismo público. E é óbvio que sempre quando tem uma pauta de funcionalismo público, esses 30% já estão fechados. 30%. Só que ali tá 30%. contando o sindicalista? Não, não, é funcionário público. Ah, tá. Funcionário Se público. for colocar sindicalista junto, É, é outra conta, mas tá. 30% do Congresso é funcionário público, entendeu? Desde policial, escrivão, gente da própria casa, qualquer que seja, funcionário público. Mas agora, como que eu faço? A primeira coisa que, quando eu me candidatei, foi em 2018.
eu estava mais ou menos resolvido. Eu não teria uma vida multimilionária e rica de Ferrari, nada disso. Mas eu sabia que eu não passaria fome pro resto da vida, eu tinha autoconfiança, entendeu? Já tinha alguns negócios andando, eu estava muito bem antes de 2018. A pandemia que meio que deu uma abalada, digamos assim. Mas naquela altura do campeonato, eu já entendia de que se tem alguma pessoa que vai fazer parte da política, ela deveria resolver a vida para entrar na política. E não entrar na política para resolver a vida. Então é esse perfil que a gente deveria ir atrás. Pessoas que já tiveram sucesso e têm a vida resolvida. É engraçado porque se você pegar a maior parte dos políticos, você olha pro cara, bicho, se ele não for político, ele não vai sobreviver, cara. Ele não sabe fazer nada. Eu não quero ter um representante assim, entendeu? Só que não é coerente eu pensar nisso, reclamar disso e, pô, eu não vou fazer nada? E eu tenho condição de fazer isso. E aí resolvi ser candidato. E aí foi um baque. Eu preciso fazer as transições. Eu preciso conviver com a ausência da minha pessoa nos meus negócios. Os negócios precisam andar sem eu estar Isso. ali, né? Aí eu comecei a perceber que, na verdade, tudo que eu fazia de botar a mão na massa, sempre vai ter alguém que faz melhor do que eu. Hum. Se você tiver um pouquinho de humildade, você vai perceber de que você não faz tudo melhor, entendeu? Não faz tudo melhor. Você pode ter alguém que faz determinada coisa melhor do que você. Então, eu fui atrás dessas pessoas. Segundo que não é que simplesmente eu larguei. Todos os negócios têm em cima um guarda-chuva, que ou é meu sócio, ou é minha esposa, ou sou eu mesmo. Então, quando o elefante berra muito e o pepino é grande, acaba vindo para mim, acaba vindo para o meu sócio, acaba vindo para minha esposa, que me ajuda a tocar os negócios. E no decorrer do tempo, tu vai tendo confiança e passando mais responsabilidade para essas pessoas que você confiou. A ponto de hoje, por exemplo, o restaurante tem 5 anos lá. Eu entro no restaurante, eu sou proprietário, eu sei disso. Alguns funcionários sabem, porque eu nem conheço todos, só no restaurante tem 27 ou 28 funcionários. E aquele restaurante perto do portal ali, Gilson? Não, é um pouquinho. É perto do portal, mas tipo uns 200 metros para frente. É o maior da cidade. Eu tenho um umbrelone, assim. Uhum. Agora eu me cortei. Hoje eu vou no seu restaurante como cliente. Eu sou um cliente. Eu sento, peço a minha comida, reclamo que veio eventualmente errado, elogio e vou lá e pago a conta, entendeu? Pô, eu sou feliz demais por isso. Pensa que legal. Conseguir idealizar um negócio, Uhum. fazer funcionar, delegar e funciona sem mim. E é engraçado porque a maioria dos empreendedores, eles ficam orgulhosos. Pô, eu fui lá, fiz, aconteceu, boto a massa, sei fazer e dá certo. O strudel lá é a receita da minha avó, que eu que faço. Isso, pô, eu acho que o orgulho é você fazer isso tudo funcionar sem que você precisa ir lá botar a mão na massa para sempre, Tem entendeu? esse conceito de que o empresário é aquele que tem a empresa, e senão tu é um funcionário da tua empresa também, Já né? aconteceu de um dia dar problema lá no início, era um pandemônio, e enfim, até você passar essa curva de aprendizado, teve um dia lá que tava uma loucura, faltou gente, eu fui lavar a louça, entendeu? Mas até isso surgiu no aprendizado, assim, pô, eu não quero vir aqui para lavar a louça, nada contra lavar a louça, mas não era para isso que eu fiz o empreendimento. E esse empreendimento, para contar essa história que é legal para ser empreendedor, eu estava passando de bicicleta, porque lá praticamente eu só ando de bicicleta e a pé, na frente de um imóvel que recentemente tinha sido desocupado e tinha uma placa de aluga-se. Eu olhei a placa e falei assim, cara, aqui é um lugar legal, turístico para fazer alguma coisa. Peguei e liguei na frente, na hora, de bicicleta. Ou assim, tá alugado, quanto é que é? Aí a pessoa falou o preço e eu na hora percebi de que o preço era bom, que o lugar era bom e que era legal se a gente alugasse para fazer alguma coisa. Falei com o meu sócio, o sócio topou, vamos alugar. Cara, alugamos sem saber o quê. Depois que alugamos, aí a gente pesquisou, fez uma análise de mercado, decidimos fazer um restaurante e aí fomos atrás. E é muito mais complicado do que as pessoas imaginam o ramo de alimentação. A gente contratou alguém para tratar dos móveis,
do fluxo de cozinha, do processo, de receita. É um mundo completamente diferente, por exemplo, de uma incorporadora. Não tem nada a ver, entendeu? Só o espírito de coragem. E aí começamos a reforma, o orçamento sempre extrapola ao número inicial e deu certo. Demorou um ano para a gente conseguir entrar no eixo, contratou outro chefe, contratou outro gerente, e assim foi. Hoje é um restaurante referência, é o primeiro do TripAdvisor. A gente chega a consumir no restaurante 2.500, 3.000 litros de chopp por mês. Só de Eisbein a gente chega a vender 1 tonelada por mês no restaurante. Final de semana costumeiramente é cheio, tanto que a gente já ampliou em 30% o número de lugares. Então é uma operação bem legal que, graças a Deus, está dando certo. Que legal, cara. E os planos? Porque a cada 5 anos tem um, né? Tens em mente alguma coisa que tu queira fazer em Pomerode que ainda tu não, Cara, a gente que tá no tem. radar aí? Ainda não, ainda não. Esse ano eu tô com esse desafio, é ano de reeleição também. A gente está nessa fase de recuperação da pandemia, como disse, foi um baque muito grande. Agora está voltando à normalidade, mas eu vou dizer, às vezes é difícil se segurar. Sempre tem algum amigo ou alguém, por exemplo, assim, faltou um sócio. Eu já entendi que você está dizendo o seguinte: quem sabe se eu tivesse junto, quem sabe vamos conversar. E para mim bate aquele diabinho assim, vamos, vai lá e faz, entendeu? Vai lá e monta. Porque, Leandro, para mim é espetacular você, do nada, criar uma coisa que evolui a sociedade, a pessoa, a família, um lugar. Pensa num terreno baldio que tem morro, mato grande. Pô, tu sabia que fui eu que fui lá conseguir comprar um terreno, fiz um projeto junto com um arquiteto, consegui imaginar de que eu conseguiria vender por mais do que eu paguei, que as pessoas iam valorizar aquele imóvel para ser o seu lar, que vai ter uma criança brincando no gramado, dar emprego para uma montoeira de gente, contribuir para a arrecadação para quem gosta do município, entendeu? Para quem acha importante. Você deixar esse empreendimento, inclusive, como um legado, porque ele vai estar lá, inclusive, depois que você morrer. Cara, isso é sensacional. E todo o negócio que eu faço, tudo tem um propósito. Se você perguntar, mas qual é o propósito do parque? Eu vou te responder. Qual é o propósito? Eu vou te responder. E esse propósito, ele te motiva a se esforçar cada vez mais para dar certo. E essa é a grande diferença do empreendedor para o setor político, porque o empreendedor, principalmente quando ele dá valor, começa do zero e acredita, ele põe o sangue em jogo. Tem um livro que chama Skin in the Game. Ele coloca a pele em jogo. Diferente do político, que se der errado, ele passa a conta adiante para o contribuinte. O empresário, o trabalhador, se der errado, ele paga a conta. Então não pode errar. Eu fechei um dos negócios com tristeza enorme. Tava pagando conta, pagando para trabalhar. A gente tinha uma imobiliária bonita pra caramba, tinha o maior inventário de imóveis da cidade e por inúmeros motivos não deu certo. A gente tomou a decisão de fechar. Pô, isso foi dolorido demais, cara. Dolorido demais. Localização boa ali no centrão, Tudo né? ótimo, tudo espetacular e a gente fechou. Foi um tiro errado, né? O empreendedor tem muito disso, né? A gente conta, ou eles contam, sempre o que dá certo, o que dá sucesso e se vangloria. Mas assim, muito difícil o empreendedor não ter feito alguma coisa que deu errado, que não foi como ele planejou. E às vezes por conta desse risco, as pessoas têm medo de não fazer. Ah, é muito arriscado fazer um negócio. É muito arriscado. Porra, arriscado é tu estar na CLT o resto da vida. Você está escravizado por conta de um carimbo, respeitando horário, cumprindo meta, ou então, pior ainda, no setor público. Cara, tem gente que é extremamente competente no setor público. Um funcionário lá, ele tá, às vezes, com todo o ímpeto e a vontade de fazer um monte de coisa certa, mas esse cara não tem incentivo. Por quê? Porque ele não recebe aumento de salário, ele já é funcionário público. Ele tem um chefe novo a cada 4 anos, que entende menos do que ele e ganha mais, entendeu? Então, cara,
a melhor coisa e o menos arriscado é você colocar as tuas competências e arriscar em você mesmo qualquer tipo de empreendedorismo, entendeu? Qualquer tipo de negócio. Porque o mundo é muito disso, né? Você convencer as pessoas de que qualquer coisa que você faça, produza ou tenha algum serviço, vale mais do que o dinheiro que ela tem. Se você convencer que aquele produto, serviço ou coisa que você faz vale qualquer tipo de pagamento por qualquer pessoa, você consegue lucrar. Seja um bolo, alguém que faz, lava a roupa para fora, Se do tiver gente, mais se tiver gente para se comprar, tiver gente, e quanto maior a escala, quanto mais solução, mais lucro você vai ter. As pessoas dizem, porque tem o rei do gado, o rei do leite. Cara, não existe isso. O que existe é um número enorme de pessoas, que são os consumidores, que valorizam aquele produto, entendeu? Por exemplo, o cara que é dono da Apple, por exemplo. Porque o capitalista é malvadão. Cara, é que um número enorme de pessoas vê consideram valor que naquilo, esse né? aparelho vale mais do que o dinheiro que tem no bolso, entendeu? E aumenta de valor o tempo todo e as pessoas não deixam de comprar. Então, tem escalas pequenas e escalas maiores. Eu, apesar de ter vários negócios, não tenho nenhuma grande empresa. É tudo garapeira, cara. É tudo coisas pequenas, entendeu? Mas que eu cuido, gosto, e como se fosse uma criança, como se fosse um filho meu, que é também um filho meu, né? Espero que cresça, permaneça e continue resolvendo e atendendo o problema das pessoas. Que legal, cara. E Gilson, esse ano a gente acompanhou a tua pré-candidatura a senador, né? E hoje tu é pré-candidato à reeleição, tu é federal novamente, né? Como é que foi essa decisão? Ah, vamos lá. A política, diferente da economia, a economia não é de soma zero. Você não precisa dividir o mesmo bolo. Na economia, você pode fazer um novo bolo. E isso é uma diferença enorme entre o cara que é socialista e o capitalista. O socialista é quem sempre quer dividir alguma coisa de outra pessoa, né? O que é meu, o que é seu é nosso. E o capitalista, ele acredita que a gente tem que fazer mais um bolo e mais um bolo, melhorar o bolo e assim Te por ajuda a fazer diante. teu bolo e conjunto? Isso. Na política, não. Na política, é o mesmo bolo que tem que ser dividido, é de soma zero. Ou seja, é uma disputa de espaço. São 513 deputados, não são 514, a menos que aumentem aí, que tem essas ideias esdrúxulas, e 81 senadores. Se você não ocupar essa vaga, outro vai ocupar. Se você ocupar, outro não ocupa. Então é de soma zero. Uhum. E em Santa Catarina, assim como todos os estados, tem vaga para 3 senadores. Então, qual é o desfecho do cenário de Santa Catarina? Que vai ter um representante da esquerda, do PT, que provavelmente é o Décio Lima, e hoje, na direita, centro-direita, digamos assim, em Santa Catarina, tem o Espiridião Amin, a Carol Detoni, e o Carlos Bolsonaro, que foi de surpresa, que é um vereador do Rio de Janeiro. Quando eu me lancei, foi a minha expectativa, obviamente eu não imaginava que alguém do Rio de Janeiro viria concorrer aqui em Santa Catarina. Então, por conta desse cenário, fica congestionado e eu estaria fazendo mal para o país se eu concorresse, não o bem. Por quê? Porque se dividiriam ainda mais os votos da direita, centro-direita, e eu ajudaria, além de não me eleger, né, ajudaria a eleger o Décio Lima, do PT. Então, obviamente, eu aceito a condição de não ter espaço e ir à reeleição. Mas tudo é imprevisível, ainda mais na política. Tem avião que cai, facada na barriga. Aqui em Santa Catarina mesmo, um dia o João Rodrigues era candidato a governador, no outro dia não era, depois voltou a ser, Merizio entendeu? pedia voto pro Bolsonaro, Ah, agora pede pro É Lula. isso. Ou seja, eu posso morrer. O Espiridião pode morrer, a Carol pode desistir, cortada do partido, o Carlos Bolsonaro pode ser cortado pelo judiciário, tudo pode acontecer. O que eu quero dizer com isso? Que eu vou ver o cenário no último dia do prazo e vou ver, existe chance? É uma boa? E aí toma a decisão, entendeu? Em Uhum. 2022 eu tive que tomar a decisão antecipada, porque eu também queria disputar o Senado. E eu, tendo que tomar a decisão, disse que eu não vou. Mas por que eu não fui?
Porque naquela data o Luciano Hang era candidato. Vocês vão lembrar disso. E por que eu vou ser candidato? Como que eu vou ser candidato para disputar com o Luciano Hang? Todo mundo sabia que se ele fosse, ele seria eleito. No fim foi o Jorge Seife, né? No fim, foi o Jorge Seife. Até dava pra disputar ali, né? Pois então. Então, o fato é que esse ano, no cenário que está hoje, se não mudar, eu vou à reeleição. Se mudar, evidentemente, eu vou me reservar o direito de repensar, entendeu? Perfeito, muito bem. Gilson, nosso tempo tá chegando no fim. Que riqueza, cara. Que papo legal contigo. Acho que estreamos com chave de ouro aí o Mil Contra. E a nossa ideia é que mais empreendedores sentem aí nessa cadeira que você tá para contar suas histórias. E eu acho que para o público foi uma conversa diferente com o Gilson Marques, porque normalmente tu falas só de política, né? E hoje tu viesse falar de negócio, que é um empreendedor serial, é um cara a ser admirado também nessa área. Então, meus parabéns, Gilson. Tu és realmente um representante da classe do empreendedor, não só na política, mas tu és também um empreendedor, né? Então, és realmente um representante da classe e faço votos aí de que tu sejas exitoso, independente do caminho que tu for tomar, né? Seja ao Senado, seja a deputado federal novamente. Faço votos aí de que tu sejas eleito e siga fazendo o brilhante trabalho que tens feito em Brasília, tá? E eu que agradeço e convido todos aí no restaurante, na padaria, na gelateria e recomendo, Parque. recomendo ir toda semana. Valeu. Muito bem. Obrigado. Valeu, galera. Até mais.